Olá, eu estou vindo aqui para fazer uma apresentação para você, convidar você para sentar-se aqui comigo nessa sala e ouvir um pouquinho sobre como funcionam as aulas do inglês com ideias vivas. Também vou falar um pouquinho de mim, né, para você entender o que há nessa entrega desse trabalho do inglês com ideias vivas. Bom, meu nome é Vanzi Lucy, e eu tenho 43 anos, sou casada, tenho dois filhos, uma de 9 e um de 3 anos. Nós temos procurado observar o método da Charlotte Mason desde 2020, quando uma amiga muito querida, também missionária, me apresentou na época. Na época nós estávamos vivendo em missões, no Sudeste Asiático, no Camboja, e essa amiga querida, o nome dela é Jaqueline Castro, se eu não me engano, o sobrenome dela, e ela me apresentou, a gente tinha altas conversas sobre educação, ela falou comigo sobre Charlotte Mason, educação de Charlotte Mason, porque na época eu fazia algumas coisas meio loucas, assim, tentando pegar várias metodologias, várias coisas, né? E minha filha estava nos anos tranquilos. Bem, depois dessa apresentação, ao voltar para o Brasil, nós estivemos em contato e então fomos apresentados ao Descobrindo Charlotte Mason, né? Vendo uma série de podcasts que nos inspiraram, né? A mim e minha família. Bom, essas aulas de inglês, eu retornei do campo missionário, moramos um tempo no país de Gales, né? E depois no Sudeste Asiático, e depois de um tempo fora, nós retornamos para o Brasil em 2020, tensionando, tendo a intenção de retornar para o campo, que não foi possível, né? Isso nós colocamos na economia de Deus. Mas nós trazemos no nosso coração esse amor, né? Esse amor pelo idioma, esse amor por pessoas, o amor pelo ensino, né? E Charlotte Mason veio trazer para nós também essa inspiração de que a educação é atmosfera, vida e disciplina, né? Então, em 2020, quando nós retornamos, estava eu pensando, né, sobre com o que trabalhar, né? O que, que envolvesse esse amor, essa paixão. E em 2021, se eu não me engano, eu comecei dando aulas de inglês, mas não focando no método da Charlotte Mason, né? Isso começou mesmo a acontecer, acho que em 2023 ou 2024, né? E então eu venho aprimorando, né, essas aulas que passaram a ser aulas para turma e focando, buscando essa fidelidade, né, o que seria, né, observar a filosofia de Miss Mason. Então, continuo os meus estudos, continuo na busca, mas as aulas de inglês com ideias vivas agora têm esse formato, né? É, para estudantes de 6 a 8 anos, né? Começando ali com estudantes de 6 a 8 anos, que eu chamo de iniciante, ou Starters One. Então, nós temos a turma dos iniciantes 2, que é Starters 2, são estudantes de 9 a 12 anos. A turma de elementar, que são estudantes ali de 11, 12 anos até os seus 14 anos. E agora estou em busca de fazer o lançamento da turma de pré-elementar, né, com estudantes aí de 13, 14 a 16 anos, né? E a gente procura focar nesse trabalho, narração, né? A gente tem bastante oralidade com a turma de iniciantes 1, trabalhando recitação, para aquisição desse vocabulário que a gente pode utilizar através das histórias, né? São histórias vivas, histórias que nos trazem ideias vivas, ter um vocabulário que a gente já possa aplicar também no dia a dia, né? Então, utilizamos a narração, recitação. O trabalho de cópia começa aí com os 8 anos, de uma maneira que não enfade o estudante, né? De uma maneira leve. Também temos o estudo da gramática, que começa com os iniciantes, na turma de iniciantes 2, o estudo de fonética,
que está presente no Iniciantes 1, Iniciantes 2, porque é importante a gente compreender, né, os sons, né? Então, trabalho com fonética e temos canções, a composição oral a partir do elementar, do nível elementar, a gente vai fazendo essa transição, né, aos poucos, a partir dos iniciantes 2 para a composição oral, composição escrita, trabalhar a composição escrita também, sempre através de ideias vivas, né? E agora no pré-elementar, trabalhar todas essas habilidades. As aulas têm formato de, para iniciantes, de 25 minutos ali, são 3 aulas semanais, né? Elas acontecem em 2 dias específicos da semana online e o estudante recebe uma aula gravada. E também para os alunos aí do Iniciantes 2, o nível elementar e agora para intermediário, são aulas de 30 minutos. 35 minutos no máximo para aí o pré-intermediário, né? Temos as aulas também de conversação para iniciantes 2 e para elementar. Eu vou colocar aqui para você um trechinho nesse vídeo aqui das aulas do Iniciantes 1, para você ver como que funciona, como que a gente procura trabalhar de uma maneira gentil, de uma maneira leve, o material está cada vez mais lindo, né? Eu obtive, ele conta com uma parceria de ajuda, tanto de pensar, de raciocinar, como fazer, né? E conversar, como também ali no preparo mesmo, né, das lições, com a ajuda de pessoas excelentes, né? Uma delas, eu posso citar uma pedagoga mesmo, né, ajudando aí na confecção. O que que a gente pode fazer para melhorar, né? E a princípio era a mãe de um dos alunos, já foi uma aluna, né? Também, e é a mãe de um dos alunos. E ela é maravilhosa. Também contei muito assim de pensar como melhorar esse material com uma pessoa muito querida, que é a Francine Fernandes, né? A gente teve algumas conversas, ela me ajudou muito também. Então, é um material que tem buscado beleza, né? As imagens são imagens bonitas, imagens belas. A gente se preocupa também com a acuracia da pronúncia, né? Com histórias que realmente sejam vivas e com embasamento em histórias. A gente trabalha também com literatura, é, com a literatura complementar, que no caso é um livro que a gente elege para o termo, para a gente trabalhar a narração dele. Sim, os estudantes aprendem a fazer a narração. Além das ações em série, que são inspiradas, sim, nas ações de François Gouin, mas elas são criadas né, dentro do inglês com ideias vivas e estão linkadas com as histórias, né, que vão acontecendo ali dos personagens e é isso. Bom, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, querendo apresentar aqui de uma maneira mais aberta, porque o ano que vem estarão abertas, não o ano que vem, né, a gente já vai estar abrindo é, oficialmente para perguntas, para que as pessoas possam entrar no grupo e ali interagir e conhecer, né, os lançamentos, mas a partir de janeiro, né, vão estar abertas as inscrições para as turmas de 2026, né? Nós trabalhamos aí com o termo, são 10 semanas de lições, com 3 aulas por semana. A 11ª é a semana de revisão e a 12ª a semana de celebração do conhecimento. Os estudantes cozinham também, usam inglês para cozinhar e nós partilhamos dentro da nossa comunidade ali, do grupo, né? Esses vídeos dos alunos fazendo as suas receitas em inglês, e utilizando o inglês no dia a dia. Eu trabalho com um planner também, em que eu ajudo a família a tentar aplicar de maneira leve ali o inglês em casa, o inglês com leveza em família, né? Então, para o uso do inglês à mesa, para o uso do inglês com a leitura em voz alta. Então, é algo que procura envolver a família quando ela deseja e pode fazê-lo. Mas existem aqueles estudantes que os pais lhes apresentam as aulas, eles mostram como fazer uso do material, eles acompanham para fazer qualquer atividade, né, sugerida. E, assim, esses estudantes também, cujos pais não conseguem estar amplamente ali envolvidos assistindo às aulas, eles participam e usufruem também das aulas. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para você um pedacinho de uma das aulas, ok?
Coloquei aqui um pedacinho do material e eu estou tampando o rostinho dos alunos para preservá-los. Vocês ouvirão somente as suas vozes. Aqui é de uma das interações que nós fizemos em sala de aula. Nós estamos estudando. Existem dois personagens nessa nossa história, mais de um personagem, mas nessa aula especial nós falamos sobre o Dia de Ação de Graças, né? Português que a gente viu ontem, tá? Na aula de ontem, então, uma revisão bem rápida, a gente viu a palavra set the table. Vamos dizer juntos, to set the table. To set the table. To set the table. Quem ajuda sua mãe em Describe the casa? table. Tá, quem ajuda a mãe em casa to set the table? Set the, set the Eu. table. Então, o que é set the table? O que é set the table? To set the table. Ah, Aqui a gente já trabalhou um pouquinho antes, né? Através do texto em português, né? A gente trabalha com a língua materna também. O texto é em português, né? E essa é uma aula de revisão. Eu fiz uma rápida revisão porque os estudantes que estavam aqui, eles tinham perdido, né? Não estavam presentes na aula anterior. Mas eu trabalho de forma a conduzir os alunos à compreensão de que são alguns termos destacados. Para essa turma, existe muita oralidade, apesar do texto estar aqui diante deles, porque é o texto que eu uso para acompanhar e ler. Alguns já leem e podem até acompanhar, mas de fato a apresentação da palavra como algo que eles vão praticar numa escrita seria mais a partir dos 8 anos. Mas aqui esse material tá para uso nosso e para que eles possam se situar. Nós estamos seguindo um texto. Colocar. colocar a comida na mesa? Colocar a mesa, não só colocar a comida, preparar a mesa. Você coloca comida, você coloca os garfos, os talheres, né? To set the table. E aqui, eles estavam fazendo isso no dia de ação de graças. Vamos dizer juntos: Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Uhum, Thanksgiving Day. uhum. E nesse dia, lá que eles estavam com a tia Bia, né, com o esposo da tia Bia, eles estavam muito felizes, tinham muito o que fazer. There was a lot to do. There was a lot to do. Diga comigo. There was a lot to do. Tell us what to do. Tinha muito Tell o que us a fazer. lot to do. There was a lot to do. Tinha muito o que fazer, assim como no Christmas Eve. There is a lot to do. Tem muito o que fazer no Christmas Eve, na é verdade? E aí, eles já sentados antes de sentar à mesa, a mãe pediu a ajuda de Mike, falando: Interessante aqui é que a gente procurou trabalhar também, procura trabalhar as ações, que são muito importantes e estão presentes nas nossas falas, não é? Quando você diz, me passa isso, quando você está à mesa, ou o que está acontecendo, né? Então a gente trabalha essas ações importantes. Não os nomeio como verbo, mas digo a eles que são ações importantes. E aqui palavras-chave também. Você pode me passar. A frase para você pode me passar é Could you hand me? Vamos dizer, Could you hand me? Could you help me? Uhum. Could you hand me? Me dá um exemplo, Elisa. Could you hand me o quê? Tá pensando? Geleia. Could you hand me the jam? Geleia. Vamos dizer isso, a geleia? Could you hand me the jam? Would you hand me the jam? Uhum. Você, Heitor, could you hand me? Me dá o seu exemplo. Peru. Could you hand me the turkey? Diga comigo, could you hand me the turkey? The turkey. Então a gente seguiu, né, nessa lição falando, né, da comida, de ação de graça, um vocabulário interessante. Vou passar um pouquinho mais à frente a aula, porque a gente seguiu nesse texto, foi só uma revisão. E aqui a gente fez um jogo, é o jogo do What do you like the most? Ok? Então, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem como que foi essa interação. Essa aula e fizeram. Nós vamos fazer o seguinte jogo. A pergunta é: What do you like the most? O que você mais gosta? Então diga O comigo. que que você mais gosta? Aqui está o nome Giving Your Opinion, dando a sua opinião. Eu estou introduzindo a eles a essa, digamos,
essa habilidade de dar opinião. Isso não está presente no A1. No A1, que é iniciante, a gente trabalha com verdades muito objetivas, com conteúdos muito objetivos, certo? Porque é a partir do A2, do elementar, que a gente começa a trabalhar essa questão da subjetividade, você dá a sua opinião. Mas aqui nós já estamos no final do termo, no terceiro termo do ano, então aqui eu já vou introduzir alguma coisa sobre, dê a sua opinião. I like the must. Eu gosto mais de. Amigo Elisa, what do you like the most? What do you like the most? Isso, e você, Heitor? What do you like the most? Why do you like the most? What Percebe que ele tem uma dificuldadezinha da compreensão, né? Esse aluno, ele, isso a gente vai construindo, né? Então, o aluno que às vezes, de repente, não está muito presente nas aulas, ele pode ficar um pouquinho com essas lacunas, mas a gente tenta preencher, né? Vamos, com calma, preenchendo essas lacunas da forma de qual que é a pronúncia acurada, né? A gente não deixa passar, então a gente vai com gentileza trazendo what do you like the most, né? Para que a pronúncia esteja melhor trabalhada. Essa não é a única forma de trabalhar, tá, gente? No inglês com ideias vivas, em que há repetição ou jogo, tem outras formas também. do you like What do you like the most? the most? O que você mais gosta? Então aí a resposta pode ser I like the most. Digam comigo, I like the most. I like the most. Então, aqui está um exemplo curto, tá? Eu vou parar, então, de partilhar essa tela aqui, porque eu quero mostrar para você também o material, né? No material a gente tem as ações em série, é uma das coisas que eu vou mostrar para vocês. Nós temos a aula de fonética, a aula de ação, de ações em série, tá? Então eu vou mostrar aqui dos iniciantes um primeiro, tá ok? E vai ser bem curto, então eu não vou mostrar só uma parte desse material. Eu pretendo mais à frente, quem sabe, disponibilizar dentro de uma plataforma para aqueles que desejam estudar o idioma, tendo os áudios, porque é muito importante a pronúncia, não é verdade? Então vamos lá. Antes dessa aula, nós vimos uma aula em que é, sobre também participar de tarefas do lar, né? É uma coisa relacionada a algum texto. E uma das ações em série, né, que são criadas aqui, que foram criadas para essa lição, é sobre os passos para arrumar a cama. E na aula de conversação, esse foi um dos temas da aula de conversação para iniciantes 2, né? Em que nós conversamos sobre household chores. Então aqui a gente tem, olha, eu faço a minha cama. E aqui as ações que são importantes. Faço, desdobro, estico, coloco, bato, troco. Então, os alunos vão transferir essas ações dos seus gestos para a fala e vão praticar isso no dia a dia, né? Vamos falar. O que que você faz para ajudar? I make my bed. I make my bed. E aí, como você faz isso? I unfold the sheets, né? Porque às vezes você tira aquele lençol, né? Dobrou lá. Então, depois, I unfold the sheets and spread them out over the bed. Né? Que é a forma do inglês natural falado também. Então, a gente trabalha essa pronúncia e o inglês natural falado. Então, aqui estão as ações em séries. Depois eu faço alguns cartões para que eles possam brincar com esses cartões, né? O pessoal do elementar, do iniciante Zoom pode utilizar isso fazendo brincadeiras, olhando as imagens, associando as imagens sim, what do you do first? E a gente trabalha as perguntas, né? Para que o estudante possa interagir também com outros estudantes, né? Então seria uma aula ali onde a gente faz esse talking, uma curta conversação. What do you do first? O que você faz primeiro? Trabalhando nessa sequência de ideias e das ações, né? Então as imagens você pode ver que são imagens belas, tá vendo? Então, eu faço um trabalho de speaking com isso. Enfim, aqui tem um pouquinho do material, nós trabalhamos aqui a leitura nesse termo do A Tree for All Seasons. Então, eu vou dando algumas orientações de como fazer a sua narração. A gente vai construindo semana após semana a narração para que o estudante possa fazer a sua narração em inglês. Então, eu mostrei aqui um spoilerzinho, né, das nossas aulas. O que eu coloco nessas aulas, né? Existe a alegria de poder servir pensando, né, no que a Charlotte Mason fala sobre as 3 áreas de conhecimento, né, o conhecimento de Deus,
o conhecimento do homem, o conhecimento do universo. Esse termo nós estivemos trabalhando geografia, ciências da natureza e geografia, né? Nós também temos apreciação artística, onde a gente vai fazendo, vai tentando construir a nossa narração também em inglês. E o elementar agora, teve uma aula maravilhosa que no próximo vídeo eu mostro para vocês. Eles fizeram um trabalho que coroamos aí a nossa última aula com a narração, a composição escrita da análise de uma das obras, de uma série de estudos, né, do Thomas Cole, né, que é um dos artistas que foram apreciados, principalmente para aqueles que estão fazendo da comunidade, parte do Descobrindo Charlotte Mason, né, que acaba sendo um comercial, né, porque é uma comunidade realmente maravilhosa. Então, dispondo, uma vez sendo inspirados pelo Descobrindo Charlotte Mason, alguns alunos também que, que estudam essas obras, né? Eles vêm a estudar essas e outras obras, né? Não somente essa, né? Desse que a gente utilizamos agora. A gente faz estudo de obras e em inglês, né? Então é isso. É, a missionária, né? É, amando, né? Também esse trabalho de trazer Deus para todas as esferas da nossa vida. Eu sei que isso não é algo só do missionário, né? É algo que aqueles que professam, né, uma fé cristã, e aqui a gente professa essa fé, a fé cristã, é importante que tenham nos seus estudos, né, essa contemplação do divino, porque todo conhecimento vem do alto. Então, essa é a minha partilha. Se você quiser conhecer, então, mais de perto, você tem aí, você pode fazer uma aula experimental. Em fevereiro nós iniciamos a turma, você pode fazer uma semana de aula experimental e se decidir ou não por entrar aí nas aulas através de um contrato. Então, esse é o meu convite para você, com muito amor e muito carinho, ok? Então, God bless you, and quem sabe see you nas turmas do Inglês com Ideias Vivas. São turmas pequenas, então vou abrir vagas, né? Aproveite essa oportunidade.